Pessoal, só esperando aparecer aqui alguém, a gente já começa. Bazinga. Pena que Big Bang acabou, né? Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o André Azenha. É a nossa primeira live aqui, então peço um pouco de paciência a todos, né? A gente quer ver se consegue fazer mais, inclusive entrevistar artistas, profissionais de distribuidoras de cinema, de produtoras, né? Em breve. Eu vou fazer um breve bate-papo aqui, né? Falar um pouquinho sobre esse momento do cinema, né? Em meio a esse caos causado pela pandemia da Covid-19, o novo coronavírus. Importante salientar aqui, ressaltar de novo para quem puder ficar em casa, né? Seguir as normas da saúde, da OMS, Organização Mundial da Saúde, respeitar os prefeitos, governadores, né? Que estão agindo com bom senso. Para a gente respeitar os profissionais que estão na linha de frente, que são os profissionais da saúde, os caixas de supermercado, farmácias, padarias, os profissionais dos serviços de delivery e da imprensa que trazem as notícias em tempo real para a gente, né? E a gente ficando em casa, a gente consegue auxiliar essas pessoas a desenvolverem os seus trabalhos da melhor maneira possível. E tentando achatar essa curva, né, que infelizmente ainda não diminuiu, porque a gente no dia a dia acaba vendo atitudes impensadas, atitudes incorretas por parte de quem deveria guiar a nação. Então essa live eu vou fazer em três partes. A primeira eu vou falar sobre os cinemas que estão fechados, vou falar um pouquinho da situação. Depois eu vou abordar os filmes que foram adiados, né, o que a gente pode esperar dos grandes lançamentos e tal. E vou encerrar dando algumas sugestões de streaming para a gente passar esse tempo, né? A arte mais do que nunca mostrando-se essencial na vida da gente, né? Os artistas com suas lives, os festivais disponibilizando filmes gratuitamente. Queria já começar, não sei se dá para ver bem aqui, né? Divulgando o meu canal do YouTube, História do Cinema, youtube.com/cinezc. Vai lá, entra, dá o seu like, se inscreve no sininho lá, ativa o sininho. São 2 vídeos por semana, sempre com um vídeo contando histórias do cinema, né? Com edição do Marcos Kittel, da Selo Criativo, produção da Paula Azenha, que inclusive está aqui nos bastidores também, né? E sempre um vídeo com dicas de livros ou alguma crítica de filme também. Então são 2 vídeos por semana. A gente espera que vocês gostem, que é um trabalho feito com muito carinho. Sobre os cinemas fechados, né? Muitos cinemas acabaram fechando antes até da hora das indicações de quarentena, isolamento social, distanciamento social, né? Proprietários que entenderam a situação. O que acontece atualmente é que a gente não tem uma perspectiva de retorno das salas de exibição, né? Já se fala um pouco sobre a reabertura de shoppings, mas sem a reabertura das salas de cinema, né? O maior problema está justamente para as redes de cinema locais, brasileiras, que são das cidades e tal, não as grandes redes que têm um faturamento muito maior e que acabaram inclusive demitindo, fazendo acordo de demissão voluntária, né? E quem está segurando a onda são justamente os cinemas das cidades, os locais, que não são as grandes redes multinacionais,
né? E aí se fala um pouco de quando puder reabrir, reabrir no meio termo, né? O que se conversa hoje é montar uma localização de cadeiras nas salas de cinema no estilo xadrez, né? Preto e branco, para que as pessoas não sentem perto umas das outras, intensificar a questão do álcool em gel, sendo que a maioria dos cinemas já tem também, né? Disponibilizavam antes da crise o álcool em gel e o uso de máscara. Essa reabertura em termos, ela pode acontecer nessas grandes redes multinacionais que têm um dinheiro, enfim, em reserva e tal, tem como se manter. Mas para os cinemas das cidades é muito mais difícil, né? Então, o que eu conversei com algumas redes de cinema conhecidos e tal foi que muitos cinemas vão esperar a pandemia passar de vez, a gente não sabe quando, para reabrirem de forma total, porque a reabertura parcial implicaria numa série de questões financeiras e tal que não acabariam não prejudicando ainda mais essas empresas. E quando a gente fala de rede de cinema das cidades, a gente está falando de médias empresas, né? Não são conglomerados, né? Que nem as mais conhecidas, que são Cinemark, UCI, a Mexicana, enfim. E eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver os cinemas reabrirem, né? Quem é cinéfilo sente uma falta muito grande. A Cinépolis, que é a rede mexicana, eu estava esquecendo aqui, gente, que é muito poderosa, inclusive. Sente muita falta porque tem filmes que a graça é ver no cinema na tela grande, né? O filme ele é pensado pelo diretor na questão de som. Tudo ali é exatamente calculado para envolver a gente, emocionar, fazer a gente pensar, se divertir, mergulhar naquele universo. E muitas vezes filmes que são feitos para telona, quando a gente vê numa tela menor, perdem muito do efeito, né? Recentemente estreou O Resgate, que é um filme de ação produzido pelos irmãos Russo, que são os diretores dos filmes dos Vingadores da Marvel, né? Eles foram os produtores e é com o Chris Hemsworth. Vocês viram meu sotaque, mas que é o ator que faz o Thor. É um filme de ação com muita explosão, muitas cenas envolvendo cortes rápidos e tal, né? Uma edição uma montagem bem eletrizante e que é legal ver na tela pequena, mas numa tela de cinema o impacto seria muito maior, né? A gente sentiria essa ação de forma muito mais envolvente. Dos lançamentos, o que a gente pode aguardar, né? Os filmes médios, que a gente fala que não são nem os filmes independentes feitos com muito pouco orçamento e nem os blockbusters, eles vão acabar indo para o streaming direto, né? As distribuidoras, os estúdios vão acabar optando por essa opção para não perder o time, porque a agenda de cinema ela é programada com muita antecedência, né? Volta e meia os filmes também mudam a sua data de estreia e a estreia de um filme ela é pensada envolvendo vários fatores. Primeiro, se não tem um filme parecido que vai estrear num período perto, se é feriado, principalmente para os blockbusters, né? Esse ano a gente teria aí Viúva Negra, Mulher Maravilha, tem os filmes da Disney, as animações, que acaba estreando no período de verão norte-americano, né? Ou no fim do ano, que perto do Natal, que daí é uma data universal, né? E aqui no Brasil o verão americano aqui vem mais de abril para frente, até julho mais ou menos, por isso que os grandes blockbusters estreiam nesse período no Brasil. Com a pandemia, os filmes foram adiados, Mulher Maravilha foi adiado, Mulan foi adiado, Velozes e Furiosos foi adiado. Esses filmes eu não acredito que irão para o streaming, por mais que a Disney tenha o Disney+, e tal, né? Que vai ter o A Dama e o Vagabundo, a nova versão desse filme, que foi uma super produção, vai estrear direto nesse serviço de streaming da Disney, o Disney+. Os filmes produzidos pro cinema envolveram milhões e milhões de dólares, né? Centenas de milhões, equipes gigantescas de produção, de marketing, e se você joga esse filme direto no streaming, acaba dando um prejuízo tremendo para esses grandes estúdios. Então, por isso que os filmes médios, né, que se ficarem sendo adiados vão encontrar obstáculos, inclusive na agenda, porque já tem outros filmes programados, eu acredito que possam ir direto para streaming. E aí entra uma outra implicação, que foi a Academia de Hollywood, né, responsável pelo Oscar, que essa semana anunciou
que vai permitir que filmes estreiem diretamente em streaming, Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney+, e possam ser elegíveis para o Oscar 2021 por um período de tempo, né? Isso não é uma decisão que vai durar para sempre e tal, até porque a academia sempre bateu na tecla, né? Tem a regra lá que um filme, para ser elegível para o Oscar, ele tem que ficar em exibição uma semana em Los Angeles, com 3 sessões diárias, né? E esse ano, por conta de toda essa situação, eles estão abrindo uma exceção. Se essa decisão se torna definitiva, aí vem uma outra reflexão que a gente tem que saber, tem que fazer, que é a existência dos cinemas, das redes de cinema, né? A partir do momento que os produtores, os estúdios disserem, não, os filmes podem concorrer ao Oscar, vão poder estrear direto em streaming todos os anos, a gente coloca em risco a existência das salas de exibição. E o cinema, ele é uma arte pensada para ser vista na sala escura, com aquela luz projetada, né, que é justamente a gente se esquecer da nossa realidade, mergulhar naquela realidade que o filme oferece ali, né, aquele universo, e ter uma experiência ali de 1h30, 2 horas, às vezes 3 horas. Né? E aí também tem questões técnicas, né? Um filme pensado para televisão, ele tem mais closes, a câmera é mais aproximada, tem mais diálogo, né? O streaming entrou nisso daí, rompendo com os padrões, com o tipo de narrativa, levando para a tela pequena um estilo de filmagem que é do cinema, que é outra também questão que a gente tem refletido muito e que a gente vai ter que repensar muito agora para o futuro também, né? Então, tudo isso aí a gente tem que começar a repensar, refletir. Acho que os cinemas vão rever sua maneira de existir também, né? Nos últimos anos, os cinemas têm usado cada vez mais as suas salas para exibir partidas de futebol, musicais ao vivo, etc, etc. A Paula aqui acho que quer... eu queria agradecer quem está acompanhando a gente aí, obrigado, gente. Reforçando quem chegou depois, se inscreve no canal lá, youtube.com/cinezc, curte aqui a página, compartilha, indica para os amigos, né? Eu falei um pouquinho sobre os cinemas fechados e agora eu estou falando sobre o adiamento dos grandes lançamentos, né? E vários filmes menores, então os filmes independentes estão sendo disponibilizados na internet, os filmes médios, que são aqueles de médio orçamento, que não são nem blockbusters, nem filmes feitos na base que a gente chama, entre aspas, de guerrilha, né? Que é o cineasta que sai com a sua câmera com pouco dinheiro para fazer seus filmes. Os filmes médios provavelmente vão acabar parando no streaming. Tem projetos aí de distribuidores que estão tentando fazer parcerias com cinemas para vender os filmes online, mas aí entra outra questão também, que é o preço, né? Nesse momento de pandemia, a gente tem, por exemplo... Eu vou colocar aqui o Belas Artes à la carte. Aí já entrando nas sugestões aí de filmes para quarentena, né? O Belas Artes à la carte é o serviço de streaming do Cine Belas Artes de São Paulo, que atualmente é o Petra Belas Artes. Eles deixaram aí um mês o acervo deles gratuito, né? E a assinatura mensal é R$ 9,90, não é merchan, tá, gente? Eu tô falando porque eu sou um apaixonado por cinema, eles não estão me pagando nada para divulgar. E tem vários filmes legais, tem filmes do Kurosawa, filmes argentinos, espanhóis, filmes franceses, da Nouvelle Vague. Uma sugestão que eu dou aqui, que é um filme muito legal que eu revi recentemente, é o Truman, que é um filme espanhol com Ricardo Darín, que é aquele ator argentino super conhecido, um filme de bom astral, enfim, é um filme que faz a gente se sentir bem também, eles são atores carismáticos e tal. Então, quando o serviço de streaming disponibiliza gratuitamente seu acervo, que é o caso também da SP Cine Play, que eu vou colocar aqui agora, tá estourando um pouquinho aí a tela, né? O SP Cine Play... a gente vai colocar o link nos comentários aqui, tá, gente? De todos esses serviços de streaming que eu estou indicando. A SP Cine Play, por exemplo, disponibilizou gratuitamente todo o seu acervo aqui, focado em filmes brasileiros. Então, se você tenta vender um filme hoje, no atual momento, no momento que as pessoas estão sem dinheiro, né, estão preocupadas em conseguir o auxílio de R$ 600 ou ter dinheiro para comer, para sobreviver esses meses negociando com as imobiliárias, né, a questão do aluguel também, se o dinheiro não entra, como é que vai pagar o aluguel?
entre outras necessidades, você vender um filme hoje por R$ 24, por R$ 20, fica complicado. Então, esses distribuidores que estão conversando com as redes de cinemas para vender os filmes online, eu acho que vão ter que também rever o formato e o preço aí desses filmes, né? Tem gente fazendo pergunta, mas pode ser respondida no final. Eu vou responder as perguntas já já, ou se a Paula quiser já me passando alguma, eu vou respondendo aqui, tá bom, gente? Pode falar. Ó, vou começar a responder algumas perguntas aqui. Tem uma mais engraçada e a outra nem tanto. A Tá. primeira é do Eduardo Abrantes, que ele quer votar em você para prefeito de Santos. Oi, do Eduardo Abrantes, colega jornalista. Prefeito de Santos não, Edu, obrigado. Acho que na minha praia é o cinema, é a cultura, é refletir o cinema, difundir o cinema, fazer projetos de cinema itinerante, festival, escrever sobre cinema. Acho que é a minha missão aqui, promover o acesso do público ao cinema, e hoje também eu tenho muito me focado no resgate histórico do cinema. Por quê? Porque os DVDs que tiveram uma importância essencial na difusão de filmes aí depois da época do vídeo, infelizmente a gente encontra poucos hoje em dia. Muitos já saíram de catálogo, principalmente os filmes clássicos que eu falo dos anos 60 para trás, anos 50, anos 40, anos 30, né? São difíceis de encontrar. Em Santos a gente tem uma locadora, que é a Vídeo Paradiso, que tem quase 30 anos aí de existência, que segue bravamente, né? Parabéns inclusive para Rosana e para o Marcelo aí por manter esse projeto. São mais de 20 mil filmes no acervo lá, entre DVDs, Blu-rays e fitas de VHS. Então muitos filmes têm se perdido. Os serviços de streaming agora estão começando a inserir os filmes clássicos, né? E o Belas Artes à la carte é uma ótima pedida, porque oferece esses filmes dos anos 60 para trás, mas ainda não numa quantidade muito grande, né? No YouTube a gente encontra alguns filmes dublados por apaixonados por cinema, que colocam lá alguns filmes que não têm direitos de exibição, caírem em domínio público, né? E Netflix e Amazon, por exemplo, não colocam tanto. Quando a gente entra lá na parte de clássicos do Netflix, não tem tantos filmes dos anos 70 para trás. Agora eles anunciaram que vão começar a colocar filmes do Truffaut, filmes franceses e tal. Mas o cinema clássico é muito mais além do que eles colocam. Então, para a gente não esquecer e para a gente informar essa molecada que está chegando, né, que gosta de acessar mais o YouTube e tal, eu fiz o canal Histórias do Cinema justamente para isso, semanalmente relembrando de artistas e clássicos do cinema internacional. Mas prefeito de Santos eu tô longe, não é a minha praia, né? E respeito e admiro quem tem vocação para seguir esse caminho, porque não é fácil, né? A gente tem mais pergunta aí, a Paula vai me passar. O Anderson Firmino deu boa noite e perguntou como você vê o futuro do cinema nacional diante do contexto atual. Então, Anderson Firmino, um grande abraço, jornalista esportivo aí, também sou fã e admirador. O cinema nacional já vinha sofrendo um desmonte, né? Ele pergunta como vai ficar o cinema nacional nesse momento. O cinema nacional, assim como vários cinemas do mundo inteiro, cinema francês, cinema argentino, dependem de incentivo público, tá? De verbas de editais, das isenções fiscais, né? Quando uma empresa se inscreve, quando um produtor escreve o seu projeto numa lei de incentivo, uma empresa acaba investindo e abre mão de pagar o imposto ali, é mais ou menos, a grosso modo, como funciona as leis de incentivo ou editais de verba direta, né? Criou-se um ranço nos últimos anos de que os artistas estavam mamando, né? Desculpem a expressão, nas tetas do governo, né? Eu acho que a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual podem ser revistas, repensadas, mas a gente tem que pensar o seguinte, aí vai uma provocação. A gente conhece mais os bastidores da Casa Branca ou do Palácio da Alvorada, né? Da Casa Branca. Por quê? Porque o cinema americano desde sempre entendeu que o cinema é uma ferramenta forte de difundir a sua cultura, né, o seu jeito de pensar, a sua maneira de viver em sociedade. Então o cinema é uma ferramenta muito forte de propagação de educação cultural, de reflexão, né? Os filmes são usados em ciclos de cinema que abordam saúde mental e por aí vai, né? E a cultura como um todo. Então a gente não pode ter esse ranço
de achar que não pode haver investimento público para a cultura e para o cinema no caso. E o cinema argentino, que tem brasileiro que ama tanto, e eu gosto também, ele tem o incentivo público, o cinema espanhol, o cinema japonês, o cinema sul-coreano, que hoje provavelmente seja o melhor a produção cinematográfica do mundo, né, com filmes maravilhosos, cujo ápice foi a vitória no Oscar desse ano com o Parasita, do Bong Joon-ho, né, e tem vários filmes sul-coreanos no Netflix também, entrem lá, confiram. É um cinema feito com incentivo público, né, então a gente tem que perder um pouco essa síndrome de vira-latas nossa, né, de achar que o nosso cinema não é bom, né, o cinema brasileiro ano passado, ano retrasado, fez mais de 150 filmes, né? Os filmes brasileiros conseguem ser premiados e entrar nos principais festivais do mundo, Cannes, Veneza e Berlim, que são os festivais onde a gente meio que mensura a qualidade artística. O Oscar é outra coisa, envolve conseguir fazer os eleitores da academia, os votantes verem o filme, há toda uma política de contatos e tal, não é nada ilegal, não é dado por baixo dos panos, mas vai além da qualidade cinematográfica, né? Então, o nosso cinema é muito importante, só que com esse desmonte que tem acontecido, e principalmente agora com essa crise, eu acho que pro próximo ano a gente vai ter poucos filmes brasileiros, tirando esses filmes que são financiados por dinheiro de igreja e tal, né? E vocês estão entendendo o que eu estou falando. Que ok também, façam os filmes, mas sempre é importante a gente ter uma pluralidade de ideias, de visões, de gêneros, de filmes de drama, documentário, animação, ficção científica, né? O cinema brasileiro vinha galgando, caminhando nesse sentido. Vai ser um ano bem difícil para o cinema brasileiro, para os festivais, que geralmente recebem os filmes. Por exemplo, o Santos Film Fest, que é o festival que eu e a Paula a gente organiza aqui em Santos. Esse ano a gente ainda teve uma grande leva de inscrições, mas de filmes que foram finalizados ano passado. Para o ano que vem a gente não sabe como vai ser, né? Então, a não ser que haja uma mudança de pensamento das políticas públicas do governo federal, etc., eu acho que vai ser um período bem difícil para o cinema nacional, justamente na fase que o cinema nacional estava no seu ápice de reconhecimento fora do Brasil, né, com Bacurau, A Vida Invisível, todos os filmes aí que estavam sendo premiados em Cannes e mundo afora. Duas perguntas juntas. Duas perguntas juntas, pessoal. Uma do Marcos Vinícius. Como pode ficar... Não, desculpa. Da Karina Dávila. Como fica a situação financeira do cinema brasileiro? E junto com a pergunta através do Eduardo Abrantes, da Marisa, se é uma boa possibilidade os cinemas investirem em drive-thru como possibilidade de fazer suas atividades voltarem a funcionar. Então, vamos lá. O cinema em drive-thru, a gente já viu alguns exemplos aí, era um costume dos anos 40 nos Estados Unidos, né? A gente até tinha essa vontade no Santos Film Fest de fazer uma ação na praia ou aqui na Arena Santos, que tem um estacionamento bem legal também, mas aí envolve estrutura, né? Envolve investimento, porque o que acontece? Por exemplo, um projetor hoje de cinema, que é digital, né? Recebe o filme ou via satélite ou via o DCP, que é um tipo de HD, que demora um tempo para inserir o filme, para ter a melhor qualidade de som, de imagem, né? Tudo isso é levado em conta. São projetores muito caros, né? Milhares de dólares aí, reais, dólares. Para você montar uma estrutura dessa de drive-thru, você precisa ter um projetor excepcional, né? Tem que fazer à noite. Durante o dia, a luz do sol vai prejudicar a projeção, né? A imagem na tela. Então, eu acho que é uma saída. Agora, eu não sei qual empresário vai ter condição de fazer um investimento desse para tentar, e se também haveria um retorno, né? Agora, para a semana em São Paulo, a gente vai ter avenidas bloqueadas aí, então é uma opção a ser pensada, mas eu acho que a execução ainda implica uma série de fatores. E a questão do cinema brasileiro eu já respondi, acho que vai ficar bem difícil, né, para os próximos anos aí, a não ser que haja uma mudança de mentalidade por parte de quem é responsável pelas políticas públicas federais de incentivo à cultura. Mais uma pergunta. Você acha que a pandemia vai influenciar a direção de cena dos filmes?
direção de cena. Se a pandemia vai influenciar, quem perguntou? Desculpa, o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, grande abraço. Eu acho que uma galera agora tem feito cinema de forma independente, né? Cinema dentro de casa, na quarentena. E é lógico que há uma mudança estética, né? São ambientes mais fechados, ambientes menores. Envolve muito close, né? Não dá para fazer panorâmicas, até da janela, né? Dá para fazer da janela, mas quando envolve atores tem que ser uma coisa mais chegada. Ou filmagens em diferentes locais, né? Cada um filmando, e aí uma produção conjunta com mais de um diretor, ou através das filmagens via celular, as pessoas filmando em casa. Acho que para documentário a gente vai ter uma leva grande aí até porque o documentário minimiza o fato orçamentário, você ter que contratar ator, entre outros profissionais, quando envolve a ficção, que é o filme com atores, né? Então o documentário, acredito que a gente vai ver muito, Marcos, né, nesse período, né? Já tem série aí sendo disponibilizada na Netflix sobre o coronavírus. Eu acho que a gente vai ver muitas produções caseiras. Agora, filmes de ficção que envolvem mais pessoas, geralmente, né? Eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Mas é uma maneira de se fazer cinema, né? E o artista, principalmente nos momentos de crise, a criatividade acaba aflorando, né? E a gente acaba sendo surpreendido com coisas muito legais em momentos assim, né? Apesar da gente torcer para que esse momento passe o mais rápido possível. Bom, por enquanto é isso, pessoal. Eu vou depois disponibilizar aqui, a gente vai deixar no Facebook essa live. Se alguém tiver mais alguma dúvida ainda, esse é o momento. Sugestões de filmes para quarentena. O Prime Video tem um bem legal aqui que eu vi esses dias, inclusive escrevi, tá lá no cinezencultural.com.br, né, que é o Prova Zero. Tá no Amazon da Prime aqui. Troop Zero. Deixa eu tentar achar aqui. Vamos ver. Aqui. Com a maravilhosa Viola Davis. O Tropa Zero, que é um filme divertido, um filme que faz bem ao coração, né? A história de um grupo de crianças. Deixa eu tirar o anúncio aqui. É a primeira live, tá, gente? A gente vai se aperfeiçoando aqui, ó. A Viola Davis é um grupo de crianças que se sentem excluídas numa comunidade mais pobre nos Estados Unidos e tem uma competição, né, entre turmas de escoteiras, e a turma vencedora vai poder gravar uma mensagem para ser enviada ao espaço. E aí a atriz principal, que é uma atriz mirim desse filme, ela tem o sonho de mandar uma mensagem para o espaço para tentar se reconectar com a mãe que faleceu. É um filme sensível, bonito, que tem várias referências ao cinema. Para quem gosta de pescar referências, tem aos Cães de Aluguel do Tarantino, com a música emblemática, tem ao David Bowie, tem a Felicidade Não Se Compra. É um filme leve, que tem uma mensagem social também, que várias camadas ali que a gente pode refletir em cima desse filme. E já tá um filme que tá um tempinho aí, né? Um filme desse ano, mas que é um filme muito sensível. E nesse momento que a gente vê tantas notícias ruins, né, na internet, na televisão, né? Atitudes descabidas, impensadas, pessoas que estão pensando só no próprio umbigo, não estão pensando no bem comum, no bem-estar social. A gente precisa ver também, se alimentar de coisas que façam bem à mente, e o Tropa Zero é um desses filmes maravilhoso. Provavelmente vai estar no meu top 10 desse ano, tá? Série estreou ontem na Netflix, eu vou por aqui rapidinho, que é Hollywood, né? Para quem gosta de obras que retratam os bastidores do cinema, vou deixar rolando aqui no fundo. É uma série do mesmo produtor de Glee, né, que fez muito sucesso aí, uma série musical, e que retrata o período da Era de Ouro de Hollywood no pós-guerra, ali na segunda metade dos anos 40.
São poucos episódios de 40 e poucos minutos, que tem um elenco jovem muito legal, inclusive o Jim Parsons, que faz o Sheldon de The Big Bang Theory. E é no estilo para quem gostou de La La Land, Crepúsculo dos Deuses, O Artista, Era Uma Vez em Hollywood, né? São filmes que retratam os bastidores da indústria. Essa série retrata os bastidores desse período da Era de Ouro, né? Das grandes produções dos anos 40, 50. Mistura personagens fictícios com personagens verídicos, né? Entre eles o Cole Porter, o Rock Hudson também. E é uma série com humor ferino, até um pouco cruel, né? Que enxerga a Hollywood com um universo calcado em hipocrisias, né? É divertido, assistam. Eu não vou entrar em detalhes porque estraga o prazer de ver, mas é uma série bem legal que entrou ontem no Netflix. E aí, para conferir gratuitamente, é o SP Cine Play, que tem filmes do Zé do Caixão, tem o acervo de filmes do festival É Tudo Verdade, que é o principal festival de documentários da América Latina, né? Tem filmes brasileiros aqui de todas as épocas, de grandes diretores. Então acessem aí SP Cine Play, acho que é muito legal. Até pra gente perder esse ranço, quem ainda tem ranço com o cinema brasileiro, vai descobrir filmes maravilhosos aqui. E a Videocamp, que é uma outra plataforma também, né? Acessem aí Videocamp, que é inclusive a parceira do festival, está disponibilizando vários filmes gratuitos. Tá bom, gente? Então, assim, arte acessível para esse momento não falta, né? Quero parabenizar também os diretores e produtores de cinema que estão colocando seus curtas-metragens online. Recentemente um curta-metragem com o Luciano Quirino, que é um ator santista, se chama Meu Preço. Foi colocado no YouTube também, é um filme contundente que fala da questão de diversidade. Vale a pena ver, é um filme de 15 minutos, está no YouTube, Meu Preço, tá? E alguma outra sugestão, produção? Varilux e o R1, que não sei se vão incluir. É isso aí, o Festival Varilux de cinema francês, né, tradicionalíssimo, que acontece anualmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, sempre vem uma itinerária para Santos. Está disponibilizando 50 filmes franceses do seu acervo, né? A melhor safra do cinema francês, gratuitamente até agosto. Tá? Então confiram também, tem filmes de todos os gêneros, filme para rir, filme para chorar, para pensar, né? Então assistam, prestigiem. E o We Are One, que é um projeto aí do YouTube em parceria com alguns dos grandes festivais do mundo, né? Toronto, Sundance, se eu não me engano, Cannes, Veneza e Berlim também, mas Sundance e Toronto eu sei que é certeza, que vai disponibilizar filmes desses festivais 10 dias online também, então dê uma pesquisadinha aí, né? Geralmente é difícil a gente ter acesso a grandes filmes da cinematografia mundial, que geralmente ficam nos festivais, né? Na cidade, você tem que ir lá pagar o ingresso, ou às vezes é gratuito, mas tem que se deslocar. Esse é o lado positivo, né? A gente tem que sempre enxergar um lado bom em toda a crise, e a gente poder ter acesso a esses filmes maravilhosos vale muito a pena. Então parabéns aos festivais. O Santos Film Fest, a gente quer trilhar um caminho, não da edição desse ano, mas tentar pelo menos disponibilizar alguns filmes das edições anteriores, né? Da edição desse ano a gente não pode, porque o festival tem apoio público e a princípio aqui em Santos não se enxerga esse apoio possível de ser inserido online, né? Então a gente vai aguardar para ver que data vai ser o festival, para que ele possa acontecer em sua plenitude até o fim do ano, atingindo a população, que é sempre o nosso foco. Tá bom, gente? Então tem várias sugestões aí de filmes, artistas da música que tem feito lives aí aqui da região, de Santos, o Rogério Barraquê. Em âmbito nacional eu tenho acompanhado muito o Humberto Gessinger, do ex-Engenheiros do Havaí, que quase todo dia faz live em todos os cômodos da casa dele. Teve do Nando Reis, do Paulo Miklos. Então parabéns, porque a arte sempre nos salva e nos ajuda. Então prestigiem. E para encerrar essa live, pessoal, fiquem em casa, né? Sigamos as normas da Organização Mundial de Saúde, respeitemos os profissionais da área de saúde,
os profissionais dos serviços essenciais estão na linha de frente aí, as pessoas que trabalham como caixas em supermercado, farmácia, padaria, dos serviços de entrega, né, motoboy, os motoristas de aplicativo, a imprensa que está aí, né, os repórteres se expondo, as câmeras, e para trazer informação verdadeira para a gente, né? Tomem cuidado com as fake news. Né? Se receber alguma coisa no WhatsApp, checa, entra lá no seu site de preferência. É sempre fonte, né? Sei lá, entra no UOL, no G1, enfim, vários veículos que fazem jornalismo, né? Para ter certeza do que está sendo lido, do que está sendo divulgado, né? Basta a pandemia, a gente tem com o tipo de informação disseminado. Tá bom, gente? Foi a primeira live. Eu quero agradecer a Paula, que ficou aqui na produção. Agradecer o pessoal que me ajuda com o canal, que é a Paula e o Marcos Kitt, o Felipe Dantas, da Selo Criativo. Entrem lá. Né? A gente vai botar logo um site novo, um projeto bem legal daquilo que eu falei de cinema clássico. E é isso aí. Um grande abraço, bons filmes. Se ficou alguma dúvida, pergunta nos comentários que depois eu respondo numa próxima live. Tá bom, gente? Obrigado, valeu. E agora eu vou ver como desligar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Saúde, Bazinga.